Obrigado por terem acessado o nosso canal. Meu nome é Joel e faço parte do Grupo Fraterno Francisco de Assis, instituição espírita cristã com sede na Travessa Bernardo 38 Fundos, Encantado, Rio de Janeiro, RJ. Dando continuidade da apresentação das obras fundamentais da doutrina espírita, venho apresentar o livro O que é o Espiritismo, que teve sua primeira edição publicada em 1859. As obras da codificação espírita foram publicadas na seguinte sequência: o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médios, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868. Além desses, também teve o livro Obras Póstumas, que foi publicado em 1890, portanto após a desencarnação de Allan Kardec, de uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A epígrafe desta obra diz o seguinte: é preciso propagar a moral e a verdade. A leitura do livro O que é o Espiritismo é muito importante, tanto que Kardec recomenda iniciar o estudo da doutrina espírita por este livro, conforme consta no Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 35. É dividido em 3 capítulos. Começa com uma interessante biografia de Allan Kardec, onde, além de seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denis Rivail, tomamos conhecimento de fatos importantes da vida desse ilustre pedagogo leonês. Como seja, foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. A princípio, do Sr. Fortier, magnetizador com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Isso, replicou o Sr. Rivail, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Tal era, a princípio, o estado de espírito do Sr. Rivail. Tal o encontraremos muitas vezes, não negando coisa alguma por parte PRI, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. É assim que nos devemos mostrar sempre no estudo tão atraente das manifestações do além. Qual o objetivo da publicação do livro O que é o Espiritismo? Bom, Kardec observou que as pessoas que só tinham conhecimento superficial do Espiritismo eram naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podia sem dúvida encontrar em um estudo mais aprofundado dele, porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltavam para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejavam saber pelo menos do que se tratava e se valia a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso, achou útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que lhes eram diariamente dirigidas. Assim, isto seria para o leitor uma primeira iniciação e para ele e seus confrades tempo ganho sobre o que tinham de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Sob a forma de diálogos, o primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina. E bem assim, a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Esta forma foi a que pareceu a mais conveniente a Kardec, por não ter a aridez da dogmática.
No segundo capítulo, faz-se uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. É aproximadamente um resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem quase sempre das ideias falsas, feitas a priori sobre aquilo que se não conhece bem. Retificar essas ideias e prevenir as objeções, tal é o fim deste pequeno trabalho. No terceiro capítulo é publicado um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda a resposta satisfatória. Procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo, comparem suas respostas com as dadas por este e digam quais são as mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Estes resumos não somente são úteis aos principiantes que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções que não deixarão de lhes apresentar. E, além disso, por encontrarem reunidos em quadro restrito e sob um mesmo ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes à sua memória. Para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Bom, aí está uma síntese do livro. Que todos façam uma boa leitura e que aproveitem esse ensinamento para terem uma ideia mais correta do que é o Espiritismo, essa doutrina esclarecedora e, por conseguinte, consoladora. Que a paz do Mestre amado Jesus esteja com todos nós. Obrigado a todos e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.